Como Deus é lindo. Que coisa diferente, né? Uma mulher para pregar no culto dos homens. Lá em casa, as meninas falaram assim, eu falei, sábado eu vou pregar no culto dos homens. Aí elas falaram, hã? Aí eu falei, eu vou pregar no culto dos homens. Mas no culto dos homens? Eu falei, algum preconceito? Algum preconceito? Mas eu estou aqui hoje, irmãos, como alguém que um dia estava lendo a Bíblia, fazendo devocional, e de repente Deus falou comigo. E Ele falou comigo assim, essa palavra precisa ser dita para pais. E aí, na hora, eu já mandei a mensagem para o pastor Domingos, antes que eu perdesse a coragem, né? Já mandei a mensagem para o pastor Domingos, e eu falei, pastor, eu preciso falar para os pais, de alguma forma, esta palavra, porque Deus falou no meu coração que era para pais. E então o pastor Domingos conversou com o pastor Paulo, e eles organizaram tudo para que fosse num culto dos homens. E que bom que você veio, porque Deus vai falar algo com você hoje que vai mudar a história da sua geração e da geração dos seus filhos, amém? Amém. Então vamos lá, vamos para o nosso texto base, se você pudesse colocar de pé. Nós vamos ler Gênesis 4, 26. Eu esqueci de perguntar o tempo. Tá. Tempo de Deus. Fala isso para mim, não. Vocês não sabem o perigo. Gênesis 4, versículo 26. Muito bem. Se todos acharam, nós vamos ler, tá? E a Sete também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Eu vou ler a minha versão que diz assim: também a Sete nasceu o filho, a quem deu o nome Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Oremos. Pai, eu sei que o Senhor tem algo maravilhoso, restaurador, para falar conosco esta noite. Eu me coloco aqui como um instrumento. Peço, meu Pai, que me esconda atrás do Senhor e que o Espírito Santo tenha liberdade para falar e fazer conforme aquilo que o Senhor já tem planejado há tanto tempo. Em nome de Jesus, amém. Então vamos falar desse... Pode sentar. Vamos falar desse tema, né, que é a geração de Caim versus a geração de Sete. Mas para a gente entender melhor, a gente precisa entender quem era Caim e quem era Sete, tá? Caim e Sete eram irmãos. Obviamente, filhos do mesmo pai. O pai deles era Adão. Que Adão? Um Adão que conheceu a Deus. Um Adão que caminhou com Deus. Um Adão que conversava com Deus todos os dias. Mas um Adão que pecou. Um Adão que foi separado de Deus. Um Adão que foi lançado para longe. Era esse Adão. Esse pai Adão que gerou Caim. E Abel. E Sete. Ele gerou muitos outros filhos, mas a Bíblia menciona esses três porque eles são realmente muito importantes para entender toda a história que se passa depois, né? Então vamos começar falando sobre quem era Caim, porque Caim veio antes de Sete. Caim era um menino, eu falo um menino, mas ele já era um homem, né, adulto. Mas ele se comportava como um menino, gente. Tem coisa que o Caim faz aqui na história, que eu olho assim, vocês sabem que eu sou professora, né, de adolescentes. E trabalho com adolescentes aqui na igreja também. Então, tem coisa que ele faz aqui que eu vejo os meus adolescentes da escola, né? Os daqui da igreja não, porque os daqui da igreja não são assim, né? Amém? Glória a Deus. Mas eu vejo os adolescentes, eles se comportando exatamente como um adolescente. Caim, ele era um homem que tinha tudo para agradar a Deus. Ele tinha tudo para servir a Deus. Mas ele tinha algumas características pessoais que o impediam disso. E essas características que eu quero falar para você agora. Primeiro,
Caim, ele queria agradar a Deus pelas obras das suas mãos. Ou seja, ele queria agradar do jeito dele. Eu não sei quantos têm filhos adolescentes aqui, mas às vezes eles querem fazer as coisas para nos agradar, mas do jeito deles. E se você achar ruim, eles ficam bravos, né? E aí ele fala assim, eu vou lavar a louça para a mamãe. Aí ele lava a louça lá do jeito dele, deixa tudo cheio de gordura, deixa lá a louça de qualquer jeito. Aí se a mãe chega e fala assim, não, essa louça está muito mal lavada, o que ele faz? Como é que seu adolescente faz em casa? O meu faria assim, ó. Poxa, a gente faz tudo para tentar agradar nessa casa, mas nada tá bom, nunca aceita. Já viram isso? Sai batendo pé, reclamando, chorando, se tranca no quarto, porque o pai e a mãe odeiam. Meu pai me odeia, minha mãe me odeia, eu não pedi para ela ser. É bem típico de adolescente fazer isso, né? Pois é, mas Caim já era um homem, não era mais para ele estar tendo essa atitude. Ele queria agradar a Deus do jeito dele. Ele levou ofertas ao Senhor, ofertas de frutas, de frutos da terra, que eu não sei quais eram, mas não era isso que Deus esperava receber. Não foi isso que Deus ensinou a fazer. Deus havia dado uma instrução de como ele queria que a oferta fosse feita. Mas Caim achava que ele podia fazer do jeito que ele queria. Ele queria agradar com as suas próprias obras. Bom, talvez a gente, de vez em quando, também quer agradar a Deus com as nossas próprias obras, né? Porque é bom fazer o que Deus nos pede para fazer quando é algo que a gente gosta de fazer. Mas será que você está tão disposto a fazer o que Deus te pede para fazer quando é algo que você não gosta tanto assim? Será que você está disposto a se manter firme na tua posição de cristão, mesmo em situações em que vai ser um pouco constrangedor? Mesmo em situações em que você vai ter que, talvez, dizer coisas que vai desagradar quem está perto de você? E na criação dos seus filhos? Será que você está disposto a se manter firme na presença do Senhor, na hora que você tiver que pedir para Ele desligar o celular e ler a Bíblia? Na hora que você tiver que olhar para o seu filho e dizer que algo que ele fez não está certo, e dizer isso em amor? Você está pronto como pai, ou você vai delegar essa tarefa para a mãe? Será que quando o seu filho chegar e dizer assim, pai, posso ir para a festa sábado à noite? Será que você vai se posicionar com aquilo que o Senhor te ensinou? Ou você vai dizer, sua mãe resolve? Porque você não quer ter o embate. Será que nós queremos agradar a Deus apenas naquilo que nos agrada? Em Hebreus 11:4, diz que Deus se agradou da oferta de Abel, porque Abel fez a sua oferta pela fé. Essa é a diferença da oferta de Caim e da oferta de Abel. Abel ofertou pela fé. Caim ofertou para mostrar o quanto ele era bom agricultor. Ele ofertou para mostrar o que ele sabia fazer de melhor. Faltou fé. Toda vez que nós fazemos qualquer coisa para Deus, sem fé, a nossa oferta é rejeitada. Se eu subir para cantar, para ministrar louvor e eu não tiver fé, a minha oferta é rejeitada. Da mesma forma, você aí do banco, quando você vem para a igreja e você ergue as suas mãos e você canta, se não há fé, a sua oferta é rejeitada. E foi o que aconteceu com Caim. Só que isso nos leva ao segundo item da característica de Caim. Caim não sabe lidar com a resposta não. Ele fica irado quando é contrariado. Vou sair dessa igreja. Eu vou sair dessa igreja porque... você viu o que o pastor falou?
Você viu? Eu dei ideia para o líder dos homens e ele nem deu importância para a minha ideia. Vou sair da igreja. Será que quando alguém te diz um não e você se sente contrariado, você consegue parar, refletir e pensar, peraí, o que eu preciso mudar? Ou você fica irado, zangado? E os seus filhos? Como os seus filhos estão lidando com o não? Quando você diz não para ele. Será que ele chora, e aí você fala assim, tá bom, chega de chorar no meu ouvido, toma menino, vai para lá. Como tem sido o não? Ele sabe lidar com a frustração? Olha, eu tenho certeza que alguém aqui já ouviu falar de um caso de alguém que perdeu a mãe ou perdeu o pai e por causa disso ficou com ira contra Deus e abandonou Jesus. Pessoas que não sabem lidar com o não. Pessoas que não sabem lidar com as frustrações. A vida vai trazer frustrações para o seu filho. A vida vai trazer frustrações. Ele vai ouvir não no trabalho. Ele vai ouvir não no relacionamento. Ele vai ouvir não onde ele estiver. E como ele vai reagir aos nãos da vida? Ou mais que isso, seu filho está pronto para reagir a um não de Deus? Quando Deus disser, não é essa pessoa para você. Será que ele está pronto para reagir a um não de Deus? Quando Deus disser, essa não é a profissão. Não adianta você ficar tentando fazer vestibular para isso. Não é para isso que eu estou te chamando. Será que ele vai entender o não de Deus e fazer a vontade de Deus? Ou vai passar 10, 15, 20 anos tentando bater na mesma tecla? Seu filho está pronto para o não de Deus? Nós temos que ensinar os nossos filhos que a vida tem não. E a melhor forma de ensinar é dizendo não para eles agora. É não com amor, gente. Não é dizer não com seu filho, né, brigando, gritando, xingando. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de sentar com seu filho, olhar dentro do olho e falar, filho, eu sei que dói. Eu sei que você queria muito ir a essa festa. Mas você não vai. Você não vai por isso, 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 isso e isso. Os perigos que estão envolvidos ali, você não vê, mas eu vejo. E eu te amo. E porque eu te amo, eu estou te dizendo não. Você está pronto para dizer não para o seu filho? Você precisa fazer isso. Caim não sabia lidar com um não. Por isso, em Gênesis 4, esse eu vou até ler a resposta dele. Porque esse aqui, gente, me fez lembrar muito alguns alunos que eu tenho. Versículo 4 e 5. Mas Deus não aceitou a oferta de Caim. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Por que você está furioso, disse o Senhor, né? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus está ensinando Caim, gente. A gente acha que Deus foi duro com Caim, Deus foi rude com Caim. Não. Deus não estava sendo juiz aqui. Deus estava sendo professor de Caim. Ele não rejeitou a oferta de Caim para condenar Caim. Ele rejeitou a oferta de Caim para ensinar uma lição a ele. Mas o que aconteceu com Caim? O rosto dele se fechou. Né? Eu tenho alguns alunos assim. Está errado, fazendo a coisa errada, você vai falar com ele, ele zanga. O que é? Agora só eu aqui que estou conversando nessa sala. Só quem teve experiência de sala de aula sabe o que é isso. Você chama atenção. Fulano, esse celular. Ah, todo mundo com celular, a senhora vem falar só comigo.
Tipo, o foco não é mais o problema dele estar usando o celular, ele joga a culpa em quem está corrigindo, né? Caim aqui, ele ficou furioso, ele fechou a cara, ele ficou zangado. Mas mesmo assim, Deus conversou com ele e disse, meu filho, faz o certo. Olha, se você fizer o certo, eu vou aceitar. Mas se você fizer o errado, eu não posso aceitar, porque eu sou Deus. Eu sou justo. Tudo que você tem que fazer é fazer o certo. Caim conseguiu ouvir, gente? Não. Sabe por quê? Porque a ira tomou o coração dele. E quando a ira toma o coração, ninguém escuta mais nada. Alguém aqui já passou por isso? Eu já. Eu já passei por situações em que eu fiquei tão nervosa, que eu conversava com a pessoa me respondia, e eu não consigo lembrar o que a pessoa falou. Porque você só está preocupado em se auto-justificar. Você só está preocupado em se colocar como vítima da situação. A ira faz isso. Todo mundo irado acha que é vítima da situação. Se você não achasse que é vítima, você não ficaria irado. Então você quer tanto ali se autopenalizar como vítima, como aquele que sofreu, que foi injuriado, que foi passado para trás. E aí você para de ouvir até a Deus. Nossos filhos passam por momentos assim também. E nós precisamos identificar esses momentos. Vai ter um momento que o seu filho vai estar tão irado que qualquer coisa que você diga para ele não vai surtir efeito. E aí talvez seja o tempo dele ficar uns minutinhos no quarto, em silêncio, a sós com Deus, e conversar mais tarde. Mas é difícil, né, pai? Quando um filho fica nervoso, qual que é a vontade? Socar a cabeça na parede, né? No mínimo. Ah, vou matar esse guri agora. Dá vontade. Mas há momentos em que nós precisamos ser professores, como Deus foi professor. Deus poderia ter mandado um raio e acabado com a vida de Caim ali na hora. Na hora que chegou assim, por que você está com a cara fechada? Ah, Caim. Morreu. Podia, Deus tinha poder para isso. Mas Deus preferiu conversar e ensinar a Caim. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. Mesmo nos momentos de ira. Então a ira entrou no coração de Caim. Caim não sabia ouvir um não. E a terceira característica de Caim é que ele não se sente responsável por nada nem por ninguém. Quando Deus pergunta assim, Caim, cadê seu irmão Abel? Ele fala assim, por acaso eu sou o cuidador do meu irmão? Por acaso eu tenho responsabilidade de ficar vigiando o meu irmão? Não se sentir responsável. Gente, essa é uma característica dessa geração. Essa geração de jovens que estão sendo formados. Não se responsabilizar pelos seus atos. Não se responsabilizar pelos que estão ao seu redor. Preocupar-se apenas com o seu próprio interesse, com a sua própria vontade. Essa é uma característica dessa geração. Observe. Observe os jovens adolescentes dessa geração. Não se preocupam com quem está do seu lado. Ele preocupa em resolver o dele. Essa semana a Maria me contou que um amiguinho da escola levou um cigarro eletrônico e o outro tomou a culpa por ele, porque era amigão mesmo assim, né? E aí ele foi lá e tomou a culpa e a escola agiu como se ele tivesse levado o cigarro eletrônico para a escola. Enquanto isso, o outro amigão, que recebeu o benefício do sacrifício do amigo lá, estava na sala de aula rindo e debochando, porque o outro foi lá e ele quer ser punido e ele que levou mesmo, não ia acontecer nada com ele. Rindo e debochando. Essa é uma característica dessa geração. Não se responsabilizar pelos próprios atos, nem tampouco pela vida do outro que está ao seu lado. Caim era assim.
E por fim, Caim era invejoso e homicida. Invejoso. O problema de Caim não foi nem que Deus não aceitou a dele, foi que Deus aceitou a de Abel, né? Ficou olhando, peraí, mas do Abel ele aceitou e a minha não? Quem já ouviu essa frase da boca de um jovem, um adolescente? Ah, mas o dele tudo bem, o meu não. Eu escuto muito isso. Escuto muito na sala de aula isso. Ah, por que a senhora deu tantos pontos para ele, para mim a senhora deu só isso? Invejoso. Ele queria brilhar mais que Abel. Ele quis levar um negócio diferente do Abel. Abel levou o que Deus havia ensinado. Ele falou, eu vou levar um negócio diferente. Eu vou arrasar. O meu vai ser melhor que Abel. E foi o contrário. Por isso a ira. Por isso a raiva dele, né? E por fim, homicida. Se você puder abrir a sua Bíblia e até marcar esse versículo, 1 João 3,15. Primeira João 3,15. Se você puder marcar esse versículo na tua Bíblia, melhor, marca ele no teu coração e não esquece. Porque essa palavra é muito forte, é muito verdadeira. Quem odeia seu irmão é assassino. Isso é muito forte, gente. E é literal, tá? Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. O ódio. Quando ele começou a odiar Abel, ele já se tornou um homicida. Ele só concretizou. Por isso Deus diz assim, olha, o pecado está à porta. Você tem que prestar atenção. A qualquer momento pode acontecer. O pecado está vindo. Se você não vigiar, você vai errar. Porque Deus sabia do coração de Caim e Deus sabia que já havia ódio ali dentro. E quem odeia o seu irmão é assassino e só está esperando a oportunidade para poder concretizar o ato. Ah, mas foi num momento sem pensar, teve uma discussão e eu estava com a arma perto, quando eu vi já foi. O ódio já estava ali. Ele já estava ali, gente. Ele só foi crescendo, só foi crescendo. Cuidado. A pessoa faz uma coisa com você hoje e você vai guardando, faz outra amanhã, faz outra depois. Sabe aquele vizinho chato que pega no teu pé? Aquele vizinho que perturba, põe a música alta na hora que você quer dormir. Aí você vai lá falar com ele, um dia você tem um desgosto, no outro dia você tem outro. Aí vai aumentando o desgosto, vai aumentando o desgosto, vai aumentando o desgosto. Se você não vigiar, isso vira um ódio. E segundo o Senhor, quem odeia é homicida. Agora eu pergunto, o que a nossa geração de jovens e adolescentes mais falam ultimamente? Como é fácil sair da boquinha deles palavras do tipo assim, ah, vou matar. Se fizer isso de novo, vou matar você. Eles são tão jovens. Estou falando de meninos de 12, 13, menos até. Como é fácil sair da boquinha deles a palavra matar. Como é natural para eles jogar um jogo de videogame em que eles são os bandidos. Como é o nome do jogo mesmo? Acho que é GTA. Acho que é GTA. Que você é o bandido, você não é a policial. E aí você tem que matar o policial e fugir. Aí os homens que jogam esse, né? Tem alguns que jogam, eu acho, né? Aí vai falar assim, já tá falando do meu jogo aí. Pega aí, pega leve, pega leve. O que eu estou querendo dizer é que o mundo vai mostrando para eles, que são tão jovens, a naturalidade do que é matar. Vou te levar para as ideias. Eles falam isso com tanta naturalidade. Tanta naturalidade. Para eles, raspar o cabelo de uma mulher
levar para o disciplina. Eu estou falando de coisas que eu escuto na escola de crianças de 10, 11, 12 anos. Para eles é natural e é justo. Tem que levar para o disciplina mesmo, tem que levar mesmo. Trair o marido, tem que levar. É natural para eles. Mas não deveria ser. Não deveria ser. Algo está errado com essa geração, meus amados. Algo está errado. E como pais, nós precisamos parar de ficar sentados, acomodados. Nós precisamos olhar para eles e dizer: não, geração de Caim, não. Não na minha casa, não com os meus filhos. Não com os meus vizinhos, porque eu vou orar por eles. Porque eu vou abrir uma célula de adolescente aqui e meu filho vai convidar os vizinhos para estar junto. Eu não vou me calar. Nós somos uma geração que está indo embora. Vai demorar um pouquinho, eu espero. Mas nós estamos indo embora. Eles vão ficar. E o que vem pior, gente, não é o que aconteceu com Caim. O pior é o que acontece com a geração de Caim. Se você está preocupado apenas com a vida do seu filho hoje, pense no que vai ser a vida da geração que vem após o seu filho. Esse era Caim. E qual foi o resultado da geração de Caim? Gênesis 4, 17 a 24, mas nós não vamos ler tudo. Mas lá em Gênesis 4, do versículo 17 até 24, o Senhor nos conta que Caim... Eu vou voltar lá. Tem um versículo que eu preciso ler para vocês. Santo Espírito. Gênesis 4. No versículo 24. 23 e 24. Da geração de Caim veio um homem chamado Lameque. E olha só o que ele fez. Versículo 23. Ele disse às suas mulheres, Ada e Zilá: ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. A maldição de Caim foi multiplicada na sua geração. Um homicídio foi multiplicado num homicídio duplo. Aqui ele matou um homem e um menino. Um homicídio de criança. E a vingança de Caim, que seria 7 vezes, isso quer dizer assim, Deus disse que se alguém achasse Caim e matasse Caim, essa pessoa seria vingada 7 vezes. Porque não era para matar Caim, era para deixar ele viver por muito tempo e seguir a vida dele. E ele diz aqui, ó, Lameque o será 77. A maldição multiplicou, nem sei dizer que número que foi a multiplicação, por 10, mais de 11. A maldição multiplicou. Nós não podemos ter uma geração de Caim, porque a maldição ela se multiplica na geração que vem depois, e depois, e depois. A Bíblia nos conta aqui no capítulo 4 que depois que Deus disse a Caim: olha Caim, você matou seu irmão e agora você está amaldiçoado. Caim, a Bíblia nos diz que ele se afastou de Deus. Ele foi para longe de Deus, para uma outra terra, para seguir a sua vida. Nós queremos uma geração longe do Senhor. Mas vem Sete. E aí outro personagem da nossa história aqui.
Sete nasceu e Eva disse assim, ó, Deus me concedeu um filho no lugar de Abel. E Sete significa exatamente isso, o nome Sete significa o designado, né? Ele foi designado para estar no lugar de Abel. E sabe o que a Bíblia nos diz sobre Sete? Só isso. Só isso, olha só. Ó, Deus me concedeu um filho, também de Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. É só isso que fala. Mas, o versículo mais poderoso, que é o versículo que nós lemos no começo, o Senhor nos diz, também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos, e nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Essa é a diferença entre Sete e Caim. Entre uma geração perdida, homicida, invejosa, uma geração que não é capaz de assumir as responsabilidades pelos seus próprios atos, uma geração que quer servir a Deus pelas suas próprias forças e não pela orientação, discernimento do Senhor. Ao lugar dessa geração, o Senhor colocou uma outra geração. A geração de Sete, porque a partir do momento que Sete teve um filho, quando o filho dele nasceu, a Bíblia nos diz, nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Pais, essa é a diferença que você pode fazer na vida do seu filho. Comece a invocar o nome do Senhor. Você quer um filho como Sete? Você quer um filho com uma geração abençoada? É hora de começar a invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor na mesa do jantar. Invocar o nome do Senhor na sala de estar. Invocar o nome do Senhor no quarto. Invocar o nome do Senhor antes de deitar. Você precisa invocar o nome do Senhor. Ele precisa entender que há um Deus na sua casa. Seu filho precisa entender por que ele vem para a igreja. Tem muitas crianças que vêm para a igreja, mas não sabem por quê. Os pais nunca explicaram. Ele precisa entender por que você manda ele para o Chega Mais. Ele precisa entender que você não vai permitir que ele vá para qualquer outro lugar na sexta-feira à noite, porque tem Chega Mais. Seu filho precisa estar aqui. Ah, mas ele não tem nenhum amigo na igreja. Claro, ele não participa. E olha, se o seu filho não tem amigo na igreja, você pode ter certeza, ele tem amigo em algum lugar. Ou na escola, ou na rua, no condomínio. Ele tem amigos. Nem que sejam amigos virtuais, mas ele tem. Ele precisa fazer amigos aqui. Ele precisa amar a igreja. Ele precisa começar a invocar o nome do Senhor também. Chegou o momento de você se posicionar como pai e dizer para o seu filho assim: filho, nós servimos a um Deus vivo e eu quero que você conheça esse Deus. Você precisa conhecer o Deus que eu sirvo. Não de ouvir falar, mas de andar junto. Ah, mas ele não quer ir. Traga ele. Vem com ele. Senta aí junto. Ah, eu vou... Seu filho tem idade do Hope? Ele não quer participar? Por que você não conversa com a líder do Hope para você fazer parte da equipe? Você vem trabalhar e traz ele com você. Logo ele vai estar entrosado. A mesma coisa Chega Mais, ou o culto de jovens com o pastor Fabiano. Nós precisamos nos posicionar. Nossos filhos precisam estar aqui. É inaceitável a gente vir para o culto e os nossos filhos ficarem em casa jogando videogame. Eles precisam estar conosco. Porque é muito sério. Nós estamos falando de uma geração que vai gerar uma outra geração. E sabe o que acontece com a geração de Sete? A Bíblia nos diz que na geração de Sete veio um homem chamado Enoque.
E Enoque, olha o que a Bíblia fala sobre ele. E Enoque andou com Deus. E ele foi levado a Deus, por isso não foi mais visto na terra. Ele foi arrebatado. Um homem que andou tanto com Deus, que Deus falou assim, não, eu não vou esperar você morrer não, já vem comigo. Já vou levar você para morar comigo. Esse foi Enoque, geração de Sete. Depois veio Matusalém. Matusalém foi o homem que teve a vida mais longa nessa terra. Ele viveu 969 anos. A Bíblia nos diz, honra teu pai e tua mãe e viverás, né? Por muito tempo. É o que aconteceu com Matusalém. Mas se não bastasse, depois de Matusalém teve um homem chamado Lameque. E Lameque gerou Noé. E quem foi Noé, gente? Noé foi o homem que garantiu a existência da humanidade. Quando havia só coisa errada, coisa suja, pecado no mundo, Deus olhou e viu Noé. A geração de Caim morreu. Acabou no dilúvio. Não sobrou ninguém. Mas da geração de Sete, Deus levantou Noé. E Noé trouxe uma nova história para a humanidade. E aí vem um monte de gente depois de Noé. Um monte, que eu não vou ficar falando. E aí finalmente vem aquele que não poderia deixar de mencionar. Da geração de Sete vem Jesus. Jesus de Nazaré. Aquele a quem servimos, o nosso Salvador, o Redentor, o que vive e reina, hoje para sempre. Jesus aparece na genealogia, em Lucas 3. Ele aparece na genealogia de Sete. Ah, mas Jesus é filho de Deus. Mas ele aparece na genealogia de Sete. Porque um dia, Sete levantou e disse, vamos invocar o nome do Senhor nessa terra. Eu quero te convidar a ficar de pé. Como pai. Porque esse é um momento de você decidir invocar o nome do Senhor nessa terra. Invocar o nome do Senhor não apenas de aparências, mas de todo o coração. Invocar o nome do Senhor onde ninguém vê. É bem provável que naquela época, na época de Adão, Adão invocava a Deus. Abel invocou a Deus. Então por que Deus menciona ali que foi nessa época que se começou a invocar o nome do Senhor? Muito provavelmente porque nessa época começou-se a invocar o Senhor de uma forma organizada. Como num culto, como o culto que temos hoje. Ou algo semelhante a isso. E talvez Sete tenha sido o primeiro sacerdote. A Bíblia não nos diz. Cabe imaginação. Mas fato é que ele se posicionou. Um homem mudou uma geração. E da sua geração, toda a história foi mudada. E por causa dele, hoje somos livres. Você pode fechar os seus olhos. Pai de amor. Ah, papai de amor. Como é difícil, Senhor, essa missão de sermos pais. Há tanto que precisamos aprender. Mas essa noite, Senhor, nós queremos reconhecer diante de Ti os nossos erros. Aquilo que não fizemos até o presente momento, Senhor, perdoa-nos. Aquilo, Pai, que não sabíamos, Senhor, perdoa-nos. Coisas, ó Pai, que deixamos para trás, erros que cometemos, perdoa-nos. Perdoa-nos, ó Deus, por cada vez que gritamos com os nossos filhos ao invés de ensiná-los. Ajuda-nos a aprender com o Senhor.
Que esta noite, Senhor, seja um marco, um diferencial para as nossas famílias. Em nome de Jesus, eu me coloco como mãe. E eu creio que muitos estão se colocando agora como pai, para dizer a partir de hoje, invoco o nome do Senhor na minha casa. A partir de hoje eu me levanto. A partir de hoje eu me posiciono. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para atuar em nossos corações e nos ensinar como guiar os nossos filhos. Nós clamamos pelos nossos filhos. Nós clamamos por essa geração. Senhor, resgata os que estão perdidos. Levanta os nossos filhos, Senhor, como baluarte, Senhor, nessa geração. Em nome de Jesus. Pois Teu é o poder, Tua é a glória, hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Está sentado. Aleluia. Vamos adorar o Senhor.